Fala galera, Thiago Linhares aqui. Bom, vamos seguir o nosso projetinho, né? Para quem não tá ligado, a gente tá... Primeiro. Curte o vídeo e se inscreve no canal, galera. 90 e poucos % das pessoas não são inscritas no meu canal. Cara, não custa nada e ajuda demais, tá? Tá ligado? Continuar fazendo aí projetos free, né? Freezão. Falando em free também, quem quiser, aí embaixo tem o link dos meus cursos lá na Udemy, tá? Então a gente está aí com mais de 150 ou 160 alunos em 2 cursos e a galera tá gostando bastante, tem bastante avaliação top, beleza? Então vamos ver o que a gente está fazendo, né? Sempre bom recapitular, porque tem gente que não estava aí. Beleza, então a gente está desenvolvendo um projeto de dados. Até eu desenvolvi aqui um novo blog, estou fazendo um novo blogzinho aqui, ó. Olha só, top. E aqui vai ter os meus projetos, então, por enquanto eu não coloquei todos, mas o que a gente está fazendo é esse aqui, ó, Zero Inadimplência. Então, a descrição desse projeto, né, desenvolver um sistema de controle de inadimplência para uma empresa. Ele demonstra habilidades, né? Desenvolvimento de ETL, modelagem de dados, desenvolvimento de dashboards e desenvolvimento de automações também. Então, o cliente está passando por um problema onde ele não tem nenhuma informação da inadimplência dele e a gente já conseguiu resolver bastante isso, né? Então, a gente conseguiu desenvolver um ETL, a gente conseguiu fazer um dashboard para ele e agora a gente está na parte de automação, que a gente vai aí fazer envio de e-mails automáticos via Apache Hop. Então, a gente vai enviar e-mails tanto para a equipe dele, né, para ele saber o que eles têm que cobrar, o que vence essa semana e tudo mais, quanto também ali para os clientes, tá? Então, essa questão de e-mail e automações abre o que eu venho falando, abre um leque gigante, né, para você usar essa automação em várias outras coisas, tá? A gente está usando de tecnologia, então, o Apache, o CSV, né, como fonte, o Apache Hop ali para fazer ETL e também automação. Estamos usando o SQL, né, SQL. Aqui no BigQuery estamos usando, na verdade, um Postgres local, né, eu não lancei lá para o BigQuery, ou lancei, pô. Não, lancei Postgres, não. Eu ia lançar para o BigQuery, mas no fim não fiz. E também a gente está usando aí o Power BI, beleza? Então, esse é o projetinho, né? Quem está interessado, a gente já tem 7 vídeos, né? Tem um que eu não coloquei aqui, mas são 7 vídeos já, e esse é o 8º. Beleza. Então, a gente está nessa parte aqui, onde a gente está, né, pegando dados do DW e montando um robozinho que vai fazer o envio, então, de dados, né? Tanto para o cliente quanto para o colaborador, né? Então, nesse primeiro momento, a gente está desenvolvendo aqui a questão do colaborador, aonde a gente está enviando aqui, ó, um Excel anexo que eu mostrei, tá na última aula. Esse Excel, ele já tem ali todos os clientes que vencem na semana. Então, a gente fez aqui uma query personalizada, onde a gente busca esses dados direto já na fato que a gente criou, né? Então, depois de toda a modelagem do dado, a gente já pega essa fato e faz ali uma lista de o que vence naquela semana. E aqui a gente fez um ID também para cada um dos colaboradores. Então, esse caso aqui é o ID 1, né? E depois a gente vai tornar isso dinâmico. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem, então, o range, a gente tem o Excel, né? Agora a gente precisa, então, desenvolver o envio do e-mail, né? Então, é isso que a gente vai fazer nessa aula. Então, vou pegar um pipeline aqui. Uma coisa interessante sobre envios de e-mail, né, no Apache Hop, é que ele trabalha bem melhor com Gmail, tá? Isso já vou adiantar aqui para vocês, inclusive é o Gmail que a gente vai utilizar aqui. Eu já tentei trabalhar com o Outlook, com coisas da Microsoft, mas o que aconteceu? Não deu muito certo, tá? Não deu muito certo. Por quê? Principalmente porque a questão da Microsoft é que você precisa fazer liberações lá na Azure e esse tipo de coisa. Então, o problema não é nem
a ferramenta em si, nem nada. O problema é a própria Microsoft, né? Que você tem que fazer liberações diferentes e você tem que ter lá um token e tudo mais para você conseguir fazer isso. Então, qualquer ferramenta de automação tem em Python, tu tem que ter isso aí também lá para o Outlook, tá? Então, inclusive, tem algumas automações que eu fiz, que o que eu fiz? Eu tinha um Outlook, aí começou a complicar demais essa coisa de, tem que liberar isso, liberar aquilo, precisa de o admin aprovar, e, nossa, é uma zona. O que eu fiz? Eu fiz lá dentro do próprio Gmail, lá dentro do próprio, né, Outlook, eu fiz aquela regrinha de reenvio, né? Então ele recebe um e-mail e envia para outro e-mail. E esse e-mail é no Gmail e aí a minha automação fica buscando o Gmail, tá? Não é o ideal, claro, né? Mas às vezes para acelerar a entrega de projeto a gente tem que se virar com o que tem. Então salvei aqui, né, o e-mail. Então vamos abrir aqui o pipeline, edit action, email, yes, ok. Parte do e-mail aqui, o que a gente vai precisar para poder desenvolver? A gente precisa de algumas informações, né? A gente precisa da conta que vai enviar o e-mail, claro, e de quem vai receber esse e-mail, né? Qual para quem que é. Lembra que aqui no anexo, o que a gente fez aqui? A gente fez uma query para a gente poder pegar quais são os documentos, né? E de quem que é esses documentos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar a mesma lógica para saber para quem que a gente vai enviar, né? E aí a gente usa também a questão do ID ali para depois a gente poder fazer o looping. Ó, então aqui a gente está pegando esse DIN e-mail, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar todos esses caras aqui, deixar só essa DIN e-mail. Deixar o ID igual a 1. E aqui, from, aqui asterisco. Ó, aí nesse caso eu saberia quem que é a pessoa, né? E qual que é o e-mail dela, e qual que é o ID dela. Então aqui a gente pode pegar essas 3 colunas, né? Vou deixar assim mesmo que a gente pega essas 3 colunas. E aí vamos trabalhar com esses dados. Então vou voltar aqui no e-mail, vou colocar um table input e vou colocar esses dados aqui. E aqui sempre tem que cuidar, né, para manter esse cara aqui, ó, replace variables in script, que depois a gente vai transformar isso como variável. Vou botar conexão. E é isso, a gente já tem 3 informações. Agora a gente precisa de informações também da conta. Então eu vou usar um cara aqui que a gente chama de fórmula. Tem outros jeitos de você imputar dados, né? Mas eu gosto desse cara aqui, que se chama fórmula. Que dá para fazer até mais coisas com ele. Aqui eu preciso gerar alguns campos, tá? Então eu vou gerar aqui o primeiro campo, que eu vou chamar de sender, pode ser. Que é quem envia, né? Depois eu vou colocar o SMTP, que a gente vai precisar. Eu vou colocar a porta, port. Eu vou colocar a senha da conta. E o corpo email, tá? Então, eu vou criar esses campos aqui. Aqui eu já vou destacar um ponto, que é o seguinte.
Eu vou colocar a conta e a senha aqui, né? Porque ele precisa ter a conta e a senha para acessar esse e-mail, para enviar de lá. Mas não é uma boa prática você colocar isso direto assim, né? O ideal é que aqui fosse chamado uma variável, né, de conta e e-mail, e essa conta e e-mail fosse colocada nessas variáveis, né? E definisse isso ou com arquivos.env quando você for executar, ou, né, definir isso aqui no próprio hop. Tem uma questão de variáveis de ambiente também, ó. Que, se eu não me engano, está aqui, ó. Tem o system variável, né, que é as variáveis do sistema. Então, você pode definir aquilo como variável de ambiente, colocar aqui, e aí você faz o export pelo sistema e ele vai conseguir ler isso, né? E aí fica uma coisa assim, a sua senha e e-mail não fica salvo num arquivo, porque de fato não é uma boa prática, né? Qualquer pessoa que tiver acesso a esse arquivo vai ter acesso à sua senha e seu e-mail. Outra coisa é que o e-mail ele tem que ser preparado, né? Tem até, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tem até um outro projeto que eu fiz que teve essa questão de e-mail. Esse projeto aqui, Robô Telegram, que a gente fez, né? Então aqui, ó. Então o e-mail para ler a configuração, a gente usa o protocolo POP3. Isso aqui é bastante para receber e-mail, né? Mas também funciona ali para ler. Então aqui mostra tudo que você precisa fazer para conseguir colocar ali, né? E tem uma questão que o Gmail lá tem uma configuraçãozinha a mais. Mas acho que para enviar não precisa de tudo isso não. Tá, então vou colocar o sender. Aí eu vou clicar aqui na fórmula. E quando a gente clica na fórmula, o que a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar assim, aspas duplas e o e-mail. Então eu vou botar esse e-mail aqui, ó. Que é um Gmail. Pá. Ó, então a fórmula fica esse cara aqui. O pop mesma coisa. Esse pop não. O SMTP, esse SMTP é do Gmail, tá? Caso você for usar ali Outlook, coisa assim, tem que ter em mente que é outro SMTP, tá? Então tem que ter isso aí em mente. A porta é a mesma coisa. A porta do Gmail é uma e de outros provedores de e-mail são outras, tá? Então tem que pesquisar ali na internet qual que é a porta. E aqui o corpo do e-mail, que pode ser esse corpo do e-mail, tá? Esse corpo do e-mail a gente pode trabalhar ele um pouco. O que a gente pode fazer? Vou até botar aqui, ó. Quando a gente está trazendo aqui, ó, o que a gente está trazendo aqui? A gente está trazendo o nome da pessoa, né? E o e-mail dela. Então, o que a gente pode colocar aqui? A gente pode criar uma mensagem meio que personalizada, assim, né? E usar isso meio que concatenado, tá? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar no próximo PSQL, que é mais simples, ó. Anexo seus. Posso colocar assim. Olá. Olá. Aí posso até colocar aqui, ó, o e-mail da pessoa, para ficar mais personalizado. Aí bota aqui um concat com
Ó, olá, aí bota o nome da pessoa, né? Bota um espaço aqui. Anexo, lista dos das faturas dos seus clientes que vencem essa semana. Vamos ver como é que ficou. Que faltou um parênteses. Ó, olá, Ana. Ah, faltou, vou botar um espaço aqui. Anexo lista de fatura dos seus clientes que vence essa semana. Então a gente vai ter aqui um cara chamado. Ah, tá. Temos que dar um nome, né, para esse campo aqui. Então isso aqui vai ser. Que merda. Vai ser um cara chamado mensagem. Então vou copiar e vou colar aqui. Vou colar aqui. Então a gente tem um cara chamado mensagem agora. E aqui o corpo do e-mail. Eu posso até tirar daqui, não preciso mais, né? Delete. Ok. Então, beleza. Até o momento é o que a gente precisa. Aí a gente vai em e-mail. Mail, né? E vai pegar esse cara aqui, ó. Mail. E vamos ver a configuração dele, ó. Então, o que esse e-mail precisa? Ele precisa de um destinatário. Então, quem que é o destinatário? Né? Estão vendo que esses campos que ele está recebendo dos steps anteriores. Então, ele está recebendo tanto do table input quanto do fórmula. Então, quem que é o destinatário? Para quem que a gente vai mandar esse e-mail? A gente vai mandar para e-mail, ó, que é o e-mail da pessoa, tá? Então, e-mail. A gente vai mandar com cópia para alguém? Não, nesse caso não. Quem que está enviando o e-mail? É o sender, tá? E quem que... e qual que é o e-mail do sender? É o sender também. Aqui a gente pode fazer diferente, né? A gente pode criar um campo. Deixa eu fazer aqui, ó. A gente pode criar um campo aqui, ó. Sender name. E aqui, SMTP. Port. Vamos criar tudo padrão, né? Tudo minúsculo. Senha. E o sender name pode ser... Eu gosto de botar assim, ó. No reply. Porque daí a pessoa sabe que não é para responder, né? Não precisa responder esse e-mail. Delete. E ok. Então vamos voltar aqui. Ó, então o destinatário é sender. O sender name é o nome. E o sender é, de fato, sender. Tá? A gente vai replicar para alguém? Vai ter algum contato? Não. Tudo certo. Server. Então, quem que é o servidor? O servidor é o SMTP. A porta é port. A gente vai usar autenticação. Qual que é o usuário? O usuário é o sender, né, que é o e-mail, e qual que é a senha? É a senha, tá? E aqui vai depender muito, tá? Esse authentication. Tem que ver qual que é a configuração da conta. Às vezes ele pede que tem que ter um authentication. Por exemplo, eu fiz um de Outlook, eu tive que colocar isso aqui sim, e TSL, por exemplo, tá? Então tem que ter essa questão de autenticação no e-mail é a parte mais chata, assim. De fato, é bem xarope. Às vezes funciona logo de primeira e às vezes dá alguns enroscos ali nessa parte. Tá? Então vou deixar a senha aqui, autenticação segura. Aí vem a mensagem, né? Então vou incluir uma data da mensagem, porque eu quero que inclua. Eu quero colocar prioridade, então vou colocar aqui uma prioridade alta, né?
a importância alta e a severidade eu quero botar privado, porque é só para essa pessoa, né? O título do coisa a gente não criou, pô. A gente só criou o corpo do e-mail, né? Onde é que tá o corpo? O corpo tá a mensagem. Então vamos criar o título também. A gente pode botar título. Aí a gente bota aqui. Envio ao não. Faturas que vencem essa semana. Faturas que vencem essa semana. Pode ser isso mesmo. A gente volta aqui. E aqui a gente vem e coloca o subject, o título. Tá? Então já teria o título. E aí, lembrem-se que a gente vai mandar um arquivo com as faturas, né? Então a gente tem que vir aqui nesse cara aqui, ó, attach file, que é onde a gente vai colocar o arquivo. Então eu vim em browse e a gente vai vir em arquivos e anexo, tá? Lembrando que esse anexo é o dessa pessoa, né? Ah, como que a gente vai saber se o anexo de outra pessoa? A gente vai ver no loop, né? Porque o que o loop vai fazer? Ele vai pegar. Hoje ele está pegando a pessoa 1. Ele faz tudo da pessoa 1. Depois ele vai pegar a pessoa 2. Ele faz tudo da pessoa 2. E assim por diante, tá? Então, ok. Então eu já consigo enviar o e-mail. E aí tem um ponto bem legal que a gente pode fazer, é fazer um log de envio de e-mail. Eu posso botar um table e eu posso colocar uma saída, né? Um table output. Ok. Tá? Então, se der sucesso, né? Se esse cara funcionar, a gente vai fazer um table output. Então, a gente vai salvar aqui um Postgres, né? O esquema que a gente tá lá, a gente tem quais esquemas nesse banco? São tantas as emoções. Raw, staging. Cara, a gente pode criar um... A gente pode criar um esquema novo aqui. A gente pode criar um esquema chamado create schema log. Logs, né? Porque log é uma palavra que é reservada. Então, vamos voltar aqui. Então, logs. E eu vou colocar aqui. Logs envio. Vou botar assim. Envio e-mail. E-mail. E vou truncar a tabela. Não vou truncar a tabela. Beleza. E vou especificar os campos. Então, vamos ver aqui. Get. E aí no get eu peguei quais campos? Ó, eu pego o ID da pessoa, o nome da pessoa, né? O e-mail, a mensagem. Essa mensagem eu acho que não precisa, vai ficar muito grande. Ou a gente põe tudo, né? A gente põe tudo. Isso aqui é tudo que ele fez, né? Tudo que ele fez, ele vai colocar aqui, tá? E aí vai ficar esse logzinho. Outra coisa que a gente pode fazer, esse cara ainda não foi criado, né? Então eu posso vir aqui, ó, select essa tabela aqui. E a gente pode fazer uma mudança nela aqui, ó. Então, primeiro que eu vou colocar tudo teste. Texto, 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 texto. E aqui eu vou criar uma coluna, né? Vou colocar assim, data envio. Vou colocar aquela date time. Ou não é date time, é timestamp, né? Timestamp. E que o default dela é getDate. Então, sempre que criar uma linha nova, ele vai gerar com a data atual. E aí, isso aí vai ser nosso log.
Current date, se eu não me engano é isso. Isso mesmo. Então, toda vez, o que é isso aqui? Toda vez que eu enviar um e-mail, eu vou enviar um e-mail, eu vou imputar uma linha nessa tabela, e sempre que eu imputar uma linha nessa tabela, o próprio banco vai botar qual que é a data que foi imputada essa linha. Então, bem dizer, vai virar a data do envio, tá? Então, eu sei quando enviou, para quem enviou, tem todas as informações ali, tá? Então, da parte do e-mail é isso, tá? Então, vamos salvar aqui, já tá salvo. Então, só para a gente ter noção, ó, eu pego ali até onde eu preciso mandar, né? De 1 até qual número. Eu faço o anexo dessa pessoa, eu envio o e-mail para ela. Então, para uma pessoa, tá funcionando perfeitamente. Só que eu não quero fazer isso para uma pessoa só, eu quero fazer para várias pessoas. E aí, na próxima aula, a gente vai aprender como fazer o looping, né? Que é a parte ali bem importante desse trajeto, que é para a gente ir pegando ali todas as pessoas e enviar todos os e-mails. Esse fluxo também vai ser exatamente igual para clientes. Então, eu posso ter só 3 pessoas responsáveis, mas eu posso ter 50 clientes. Então, ele vai fazer isso, um loopzinho automático, e vai ficar bem legal. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.